nas ações humanitárias? Vamos salvar as tartarugas, vamos salvar o planeta, né? Nós vamos agir para salvar, está nas nossas mãos fazer aquilo. E aí se torna movimentos muito belos de algumas situações, né? Porém totalmente sem Deus. Você não coloca Deus no meio porque não tem espaço para ele aqui. Nós, pelas nossas mãos, nós vamos fazer. Aí eu lembrei esses dias de um videozinho que nós assistimos, onde um cara estava fazendo uma entrevista, vocês já devem ter visto, estava fazendo uma entrevista para os jovens. E aí ele chegou para uma das jovens e disse assim: olha, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui para salvar os ovos dos avestruzes ou das tartarugas, eu não me lembro agora, que estão ameaçados em extinção, tartarugas, né? Que estão ameaçadas em extinção. Você pode ajudar? Aí a menina, nossa, claro, deixa eu ir, né? Vou assinar. Tá, e aqui atrás, nós estamos com uma outra, um abaixo-assinado, na verdade, né? Um abaixo-assinado aqui atrás, na defesa do aborto, que nós somos a favor da vida, né? A vida das tartarugas, vida humana, né? Ah, não, esse eu não vou assinar. Olha só onde chega, muitas vezes, essa cultura do eu vou salvar, porém com as minhas próprias mãos, mas eu vou salvar o quê? O bichinho. Eu não vou a essência, que é o ser humano, que é o dom da vida, né? Precioso para Deus. Então, Jesus, ele não está condenando o servir de Marta, mas a maneira com que ela serve, entende? É a maneira com que eu faço, a maneira com que eu me dou para aquilo que eu preciso realizar, a maneira com que eu entrego o meu viver diante de situações que Deus me coloca no meu dia a dia, se eu estou inteira ali ou não. Se de fato eu estou vivendo por amor, por dedicação, por carinho, né? Por ver que, olha, é necessário, porque eu amo, porque eu gosto, porque eu quero viver e fazer. Ou fazer muitas vezes porque eu tenho o quê? Ai, vem aqui me ajudar, né? Poxa vida, você não tá vendo que eu tô, né? Tem dias que o marido chega em casa e diz: olha, por favor, né? Me ajuda aqui que o negócio tá difícil. Peraí, né? Porque às vezes, né? Eu tô lá cansada, o dia inteiro, muitas coisas, e vai pra lá, vem pra cá, agora leva a criança na escola, busca na escola, vai pra ginástica e volta pra ele, né? Mas graças a Deus, né? Mas tem dia que não é graças a Deus. Mas tem dia que é só pela misericórdia. Né? Mas se no meu dia a dia não estiver a essência do amor, por eu estar na minha casa servindo, por eu estar com a minha família, não tem sentido. Não tem. Né? Se todo dia for assim, tá errado. Né? Se todo dia for pelo peso, não tem sentido. Então, o ativismo de Marta é condenado por Jesus. E quando na citação grega se fala dessa agitação, quando vai se citar, né, se usa um verbo que se diz assim, merinás, que quer dizer agitada e alma dispersa. Então, a Marta está ali, mas a alma dela está dispersa. Não está focada naquilo que ela precisa fazer, certo? Gente, vamos levantar um pouquinho aí, vamos ficar de pé, porque eu acho que está todo mundo dormindo, aí não dá. Vamos lá, eu sei que o sono pega, vamos levantar um pouquinho. Tá difícil. Isso, o Robertinho vai trazer uma música aqui pra gente cantar, que tem sentido sobre isso, né? Do que vale a gente entregar a nossa vida, se não for por um sentido maior? Do que vale a gente viver o nosso servir, a nossa diaconia, se não for num sentido maior? Eu ando pelas ruas sem meu coração, as luzes desta noite não me prendem mais. Deixei lá no sacrário após a comunhão e trago no meu peito a mais profunda paz. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar
ser em tuas mãos, a tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lado dos meus irmãos. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos, a tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lado dos meus irmãos. Fala isso pra quem tá do seu lado. A tua luz, Senhor, eu quero irradiar de dentro do meu lar para o lar dos meus irmãos. Eu quero irradiar para a tua vida, irmão. Fala, irmão, que você quer irradiar a luz de Jesus para a vida dele, para a sua vida. Eu quero irradiar com o meu servir. Fala aí. O meu servir. Eu quero irradiar com o meu servir. Amém? Amém. Vamos lá. Então pode sentar, tá bom? Isso, deu pra dar uma acordadinha? Sai espírito de sono. E aí vamos falar de Maria, né? A dinâmica ali daquela casa, onde Maria estava numa atividade o quê? Contemplativa, aos pés de Jesus. E o Evangelho de Lucas traz para nós que ela estava aos pés do Mestre. E lá nos Atos dos Apóstolos fala que Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Na verdade fala assim, que ele era formado aos pés de Gamaliel. Então Lucas fala dessa atitude de discípulo, que é quem está o quê? Aos pés do Mestre. Né, discípulo Kaique? Aos pés do Mestre. Esse é o discipulado, né? Esse é o ser discípulo. Esta alma que se coloca à disposição do Mestre. E todos nós somos chamados a viver esse discipulado. E o Senhor nos diz que quando esta alma está ali, né, inteira, ela tem a sua vida renovada, transformada. E viver o seu exemplo para nós é um desejo muito grande, né? Quem permanece em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Então, se nós permanecemos com a nossa alma unida ao Senhor, nós vamos o quê? Dar frutos. E a solução para que nós possamos viver a graça desta contemplação e essa graça do servir, o que vocês acham que é hoje para nós? Nós podemos viver a contemplação e viver a verdadeira ação, sem o ativismo. O que para nós hoje é isso? O que nós vivemos hoje, a graça de ser comunidade. Não é verdade? Nós não podemos contemplar o Senhor e não podemos viver a graça desse servir? Então, quando nós vivemos esta unidade de maneira perfeita na vida comunitária, a nossa via de salvação se faz concreta. E qual que é a nossa via hoje que nós escolhemos? A comunidade, o instrumento de Deus, aqueles que são da comunidade, né? E aqueles que fazem o caminho de estar perto, de estar próximo da comunidade, bebem desta graça. Vão beber deste nosso servir com amor, vão viver dessa graça que nós temos de estar aos pés do Mestre, de transbordar na vida do outro. Olha que graça, né? Então, quando nós vivemos esta graça de nos formarmos numa verdadeira contemplação, numa verdadeira ação, nós formamos esta família espiritual, um instrumento de Deus. E agora eu quero a ajuda de vocês. Quando a gente fala na palavra família, o que vem ao nosso coração? Vamos lá, uma palavra. Amor. Dentro de uma família tem amor? O que mais? Doação, acolhimento. Olha lá, Jesus estava lá na casa e ele foi acolhido. Muito bem, o que mais? Partilha. União. Alegria.
A alegria de estarmos juntos, né, gente? É uma delícia. A alegria da partilha do pão, né? Não tem maior alegria de estar sentar na mesa e todo mundo comer, né? O que mais? Carinho. Tem doação? Tem compaixão? E o zelo? Aprendizado. Tem exortação? Sim. Tem renúncias? Sim. Tem confiança? Sim. E a palavra que não pode faltar dentro de uma família, a verdade. A verdade rasgada diante da vida do outro, diante do marido e da mulher, porque a essência do matrimônio é a verdade do marido e da mulher. Se não existe a verdade dentro de um relacionamento familiar, não existe família, né? Não existe esse casal que vive de fato a graça, né, de um matrimônio. É a verdade dos dois que irradia para os filhos, que eles vão aprendendo o que é certo e o que é errado com um exemplo maior, que não é porque eles falam que tem que falar a verdade, porque eles veem os pais falando a verdade. Maior testemunho, né? Nós somos o espelho para os filhos. E vocês, que são jovens, né, vão aprendendo a colocar na prática esta virtude, né? Esse exemplo dentro do convívio com as famílias, com os amigos, vão para a faculdade, vão para o meio social aí com os amigos e vão provar a verdade das coisas. Que hoje, infelizmente, está muito deturpada esta palavra, né? Mas em outro momento a gente trabalha isso. Levam isso para os relacionamentos. Leva para os relacionamentos, né? De namoro, né? De tantas situações, para as amizades também. Da honestidade dentro de um trabalho. Né? Se você não for verdadeiro, se você não falar a verdade diante das coisas que você vai viver aí no dia a dia, como que a gente vai sobreviver neste mundo? E isso a gente aprende aonde? Na família. Só que na nossa família é um pouco diferente, porque a nossa família é uma família espiritual. É um campo que muitas vezes a gente não consegue enxergar espiritualmente. Então, por isso que nós precisamos estarmos unidos em oração. Essa é a graça de sermos comunidade, de ser uma família espiritual. Porque a unidade do nosso corpo diz muito de quem nós somos. A nossa maneira de rezar, quantas pessoas já não falam, eu sei que você é a comunidade Semente de Deus. Pelo jeito que você reza, pelo jeito que você fala, né? Esses jovens que estão aí chegando do Fala Sério, identificaram alguma coisa diferente no meio de nós, não é? Às vezes vocês não sabem nem explicar ainda, mas o desejo de estar, porque algo diferente aconteceu, né? Vocês sentiram algo diferente. Essa é a graça desta unidade. E vamos pensar na oração. A minha oração pessoal, ela vai transbordar na minha vida comunitária. Então, tudo aquilo que Deus me leva a viver com experiências de oração, com a minha intimidade, coisas que eu aprendo, que eu, né, vou lá e num determinado congresso, ou escuto uma pregação. Quantas vezes a Jussiana chega, né? Gente, escutei isso daqui, e aí traz. Os meninos rezaram com uma música, e aí traz aqui pra gente, não é? E aí ajuda a gente a rezar, e aquele negócio acontece lá, né? Deus faz, acontece. Uma graça. É a graça do transbordamento da oração pessoal de cada um que alcançou. O meu irmão estava aqui. Uma experiência de vida, né? Uma experiência de fé ali com Deus, transborda para o meio comunitário. E como é lindo a gente perceber isso, porque a graça e a bênção que acontece na vida do irmão, acontece aqui, na comunidade. Então, nós temos que pensar nesse olhar espiritual da nossa comunidade. Se eu vivo as virtudes dentro do meu lar, com o meu esposo, isso vai transbordar para os nossos filhos e, consequentemente, a gente vai ver aqui, ó, na convivência com eles, como que eles estão se tratando, como que eles estão ali convivendo. Opa, peraí, a gente percebe muitas vezes, nós mães que estão ali junto com as crianças, às vezes, ó, precisa ajudar aquela família naquela situação ali. Vamos ser presença? Vamos tentar ajudar? Vamos ali, né, rezar junto com a irmã?
Vamos, né, ser esse auxílio. Será que ela está precisando de... Será que a gente pode ajudar? Né? Porque nós somos família e nos preocupamos com o outro. A oração ontem do irmão, né, Ricardo? Quem não se sensibilizou e não se colocou ali em oração para rezar pelo irmão? Todos nós estávamos envolvidos nesta moção espiritual daquele momento. Porque transborda. Então não é só, né, a nível desta família material, biológica, né? Porque a gente tem os que são aqui da família biológica, né? Jussiana tá aqui com os 3 filhos. e o genro ainda. Né? A Kelly tá aqui também. O Gabriel não veio dessa vez, mas sempre tá junto. A Nayara e a Pamela estão aí, né? Então a gente vai vendo que a nossa ação vai transbordando e alcançando também a nossa família biológica. E as bênçãos que a comunidade recebe também alcançam as nossas vidas. As bênçãos que nós recebemos alcançam a vida da comunidade. É uma troca, né? Um transbordar. Isso é muito, muito de Deus. E isso é muito do campo espiritual. E a prosperidade na nossa casa? Chega a alcançar a comunidade? Sim. Deveria muito mais. Vocês não concordam? Né? Se a graça da prosperidade chega na nossa casa, ela também precisa transbordar. Não é só nos dons, não é só nos bens materiais, mas também nos dons. O dom que eu recebo, eu coloco a serviço, né? Às vezes tem alguém, né? Graças a Deus tem as moças lá que estão nos ajudando na cozinha, as senhorinhas da cozinha estão ajudando. Elas estão colocando os dons delas a serviço. Nós podemos, né? Muitas vezes ter um dom de fazer uma coisa, os meninos aqui de tocar, de cantar, e vai alcançar a comunidade. Vocês estão entendendo? Só que quando a gente vai falar deste campo espiritual, nós não podemos esquecer das coisas ruins também. É ou não é? Então, quando a gente vai entrar, mais uma vez, no campo espiritual, a gente precisa entender que a nossa luta não é contra os homens de carne. Tem o campo, né, aí espiritual. E o pecado é um deles que fere a nossa comunidade, né? Quando a gente tem uma realidade, por exemplo, de uma família que está vivendo uma realidade de pecado, isso vai alcançar, né? Principalmente os consagrados da comunidade, né? Porque aqueles que fizeram o compromisso de viver a fidelidade ao carisma instrumento de Deus. Quando existem maldições, por que a gente está rezando, a gente está insistindo nessa realidade? Porque também pode afetar. Vamos dar um exemplo? Né? Eu tenho lá uma realidade de suicídio na minha geração. Se eu não rezar, e eu tenho ali características de que eu posso um dia acontecer, já pensou? Deus me livre. Né? Um membro de uma comunidade se suicidar, peraí, alguma coisa a gente fez errado. Né? Claro, tem as decisões, né, da pessoa, mas entendam, né, isso vai afetar, a gente vai lidar com uma situação muito difícil dentro da comunidade, certo? Alguém que, né, acontece uma realidade de aborto, olha só, a gente precisa cuidar, principalmente os consagrados da comunidade. Traição, né? Tudo isso afeta sim, o corpo comunitário. Quando o Senhor fala lá, né, que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, se um membro nosso tá lá mancando, o corpo todo fica meio fora de contexto, né? A gente sente. A Divair machucou o pé, né? Sofreu um acidente do pé. Foi difícil voltar. Aí a jogar, a andar, prejudica. Então, nosso corpo comunitário vai ser ferido. Entendam isso, né? Pode ser. E olha que graça, a responsabilidade que Deus nos dá de vigiar, de rezar, de nos mantermos em pé, né? Porque, olha, eu sei que é algo muito profundo isso.
Mas bendito seja Deus que nós temos o conhecimento disso. Quando a gente não conhece, a gente não sabe, a gente pode dizer que a gente não sabia disso. Mas a partir do momento que nós temos a graça do conhecimento, Deus nos mostra que a gente precisa vigiar e rezar e permanecer firmes, né? Palavras malditas que a gente diz, nós mesmos dentro da comunidade, falamos para a própria comunidade. Muitas pessoas que foram embora, que também maldizeram a nossa comunidade. Isso afeta o nosso campo espiritual também, né? Então, tudo aquilo que são situações pessoais refletem no nosso corpo comunitário, né? Claro que aqueles que estão chegando, que estão aí no caminho, estão nesse processo de conversão, né? Ainda não fizeram os seus compromissos com a comunidade, né? Não carregam o sacramental da comunidade, né? Vocês estão neste processo de aproximar-se, de conhecer, mas nós que carregamos, nós precisamos vigiar e orar. É estarmos de pé, né? Para não cair. Amém? Amém. E olha só. Precisamos ter consciência disso em relação aos irmãos também, né? Porque às vezes nós falamos acontecem situações dentro da comunidade que eu vou arrastando um rancor pelo irmão dentro da comunidade, uma falta de perdão. Eu não consigo conviver com aquele irmão por aquela situação que se levantou e nós não conseguimos resolver. Vou dar um exemplo, né? Eu e a Cristiane, esses meses aí, a gente ficou muito distante, né? E aí tinha algumas coisas que a gente tava meio que se batendo, né? Aí eu chamei ontem, os fios desencapados. Aí eu, Cristiane, vem cá. Vamos resolver esse negócio aqui. Precisamos perceber. Porque senão, aí nós falávamos, né, Karina, Karina e Giovana, falávamos do pecado em relação ao filme, né? É uma brechinha, gente. É uma brechinha pequenininha. Mas que o encardido entra e faz um estrago. Não é? Mas porque a gente deixou a brechinha ali. Não dá pra gente deixar. Se a gente viu a brecha, corre. Vem aqui, irmã, vamos resolver o negócio aqui. Vamos resolver o negócio que não dá não. Né? E aí aquilo, o que vai acontecendo? Olha só, se eu não resolvo a situação com a Cristiane. Aí, vamos lá. Aí tem a situação aqui. Aí depois chega outra situação ali. Aí o buraco tava aqui. Opa, começa a juntar com o buraco daqui. E aí vem o negócio. Começa a você ver, né? Você vira buraco de rua. Quando chove, né? Tem um buraquinho de nada ali. De repente, quando chove, o negócio é uma cratera. Lá perto de casa, tava falando para os meninos lá na mesa. Tinha um buraco que a gente desviava do buraco. Desviava desse. Agora teve que parar a rua inteira para arrumar um enorme buraco que ficou na rua. É a mesma situação do pecado, né? Dessas brechas dentro da comunidade. Nós não podemos deixar, né? Se nós temos aí indiferença ou alguma situação que a gente precisa resolver com o irmão, vamos resolver. Não vamos deixar essas brechas se transformarem em crateras. Porque pode afetar o corpo da comunidade. A nossa família vai sendo prejudicada. O amor, o perdão, não, tantas coisas bonitas que nós estamos falando, que nós vivemos numa família. E nós temos que viver isso, né? Porque nós decidimos viver. Nós não decidimos estar aqui? Nós decidimos seguir Jesus Cristo com disponibilidade, alegria e radicalidade. Jesus foi lá arrastando você e trouxe para cá? Não! A alegria está aqui, né? A gente sente o coração arder quando fala que nós vamos ficar 4 dias juntos. Vai contando os dedos dia, né? Alegria é transbordar, porque eu quero estar com o outro, eu quero ser, né, presença para o outro ser presença para mim, eu quero crescer com o irmão. Olha que graça, eu quero rezar junto, né? Com esses irmãos aqui, ó, que me ensinaram a fé, comunidade, o que é isso? E hoje eu tô aqui falando, gente, quem sou eu? Né?
mas é pela graça de Deus. E aí, vamos lá, a gente vai ter mulheres como Marta, um temperamento quente, agitado. Opa! Aquelas inquietas, impulsivas. Calma, Camila, fica quieta aí. Chega gritando. Né? Chega gritando. Pera aí, gente, para tudo. A risada, né, da irmã Estela, que a gente escuta de lá. Delícia! A Estela chegou, né? E aquelas que estão lá passivas, contemplativas. Né? Vamos ter aquelas irmãs mais tranquilas, né, Eliana? Mais fechadinhas ali, só contemplando. A gente já vai conhecendo os irmãos. E uma característica também de uma família é conhecer o irmão. Conhecer o outro. E nós falávamos para a Natália, né, Natália? Que o conhecer não é superficial. A gente conhece o outro na integridade dele. Por mais que ele não queira, a gente já começa a perceber como é o outro, na sua essência. E ele vai se revelando, né? E aos poucos vai caindo as cascas. Vai se revelando. Vai sendo formado e vai se revelando também. E bendito seja Deus por isso. Porque é assim que a família, de fato, acontece. É o conhecer o outro, faz parte do ser família. Para denunciar, abrir o conhecimento, a pessoa quer ir embora. Pois é. Não vive a verdade. Não vive a verdade? Lembra que a gente falava da essência da verdade? Eu preciso me rasgar. A gente olha e entende, né, que o outro não está falando a verdade. Porque a gente conhece. E não é de hoje, né? Então, quando a gente vai vendo ali as características, e essa família, ela vai ser convidada a exortar, a zelar pelaquela alma que Deus confiou ao carisma, a ser esta presença, a rezar pelo irmão, a viver a graça do perdão, a viver a compaixão, até as realidades, né, financeiras de ajudar o irmão. E quanto que a gente tem de testemunho disso? Só que muitas vezes a gente quer que a comunidade corresponda as coisas para nós e nós também muitas vezes não nos doamos, né? Então a gente também precisa vigiar em relação a isso. E para doar-nos é preciso desprendermos de nós mesmos. E quando a gente vai viver essa experiência, né, de colocar a nossa vida a serviço e viver a graça desta contemplação, nós precisamos nos doar. Viver comunidade é doação. É doação da nossa vida. É desprender-se, e todo desprendimento ele é doloroso. Né? Quando Nicole foi embora, foi difícil, né? Jussiana e Rogério. A comunidade também sentiu, né? Porque é o filho que está indo para casa nova, vida nova, faz parte do processo, mas a gente sente, ué. Não é verdade? Quando os nossos filhos, a Maria Cláudia teve que ir para a creche, ai meu Deus do céu, né? Oi, irmãs, me ajuda aí, olha, hoje é o primeiro dia, né? Desprendeu. Isso eu estou falando, né, na realidade aqui humana, mas quando a gente vai falar da realidade espiritual, é muito maior. Porque é algo que está aqui vivo, que precisa morrer. E aí tem meu livrinho de 20 anos aqui, que me ajuda sempre. Ó, 5/8/2004, vai fazer 20 anos, não é? Então, eu marcava, a Célia que me ensinou a colocar a data e a festa. Festa da Basílica de Maria Maior. Ó, Célia. É a Célia que falou. Não é? A festa e a data. Aprendi com ela. O que significa, então, dar a vida? E eu lembro que os primeiros consagrados receberam esse livrinho, não foi? A gente vai continuar. Não se trata de dar algo. Trata-se de dar-se. Para dar-se é preciso desprender-se. E todo desprendimento é doloroso. É morrer algo vivo. Se dou a minha pele,
para dá-la, eu tenho que desprender-me dela. Em todos os sentimentos ligados à minha pessoa, como no caso de perdoar, adaptar-me, compreender, antes de dar-me, eu tenho de morrer para algo muito vivo, como o rancor e a repulsa, por exemplo, né? Então nós vamos lidar com sentimentos dentro da gente que é muito difícil. Vocês acham que foi fácil eu chegar e falar assim, Cristiane, vem aqui conversar que a gente precisa resolver um caos? Não. Primeiro eu precisei ir lá na capela, Senhor, me ajuda, né? Vamos lá, eu preciso entender o que eu preciso falar, o que eu preciso dizer, o que o Senhor está me revelando, o que a gente precisa... Entende? Não é fácil. Mas bendito seja Deus, porque a gente não para na batalha, a gente enfrenta e vai, né? Porque aqui dentro os bichos corroem muitas coisas, né? E em outras realidades também da nossa vida comunitária. Mas só pela vontade não se morre. Este morrer para dar-me só é possível com Jesus. Somente Jesus pode estabelecer uma revolução nas leis do nosso coração. Somente Jesus é capaz de compensar este morrer com a maior satisfação. Olha que lindo, gente. Só Jesus pode, né, trazer a graça de compensar este morrer para uma plena satisfação. De viver a harmonia dentro da nossa família. Né? O que adianta eu ficar rancorosa com a Pâmela porque ela pisou no meu pé? Meu Deus do céu! Eu vou arrancando, né? Vou carregando aquilo, e aquilo vai arrancando muitas vezes, né? A graça da convivência, a graça da partilha, a graça do amor que existe no meio de nós, porque eu fiquei com aquilo no coração. Não dá, né? Isso não faz parte. E aí a questão é perguntar-se 1.000 vezes o que faria Jesus em meu lugar. O que faria Jesus em meu lugar? Esses dias eu estava com a Mariana e um pouquinho de receio, porque ela foi pro 6º ano, né? Aí as convivências ali com o pessoal do 9º ano. E eu, ai, Jesus amado, ela só tem 10 anos, né? E aí eu, Senhor, o que eu posso falar para minha filha? O que eu posso orientar a minha filha diante dessa situação que ela vai viver? E aí eu falei para ela, filha, pergunta-se sempre, o que Jesus faria? Jesus faria isso? Ah, então eu também vou fazer, né? Será que Jesus faria isso? Ah, isso eu acho que não, então eu não vou fazer, né? Porque a consciência dela ainda está sendo formada. Mas nós temos a referência. Advair, eu entendo. A cruz é Jesus. Entendeu? Você tá de lá, você tem que olhar para cá, né? Aqui a gente tá só momentaneamente. Entende? Qual que é a referência? Então a referência é Ele. E aí, nós precisamos entender isso. Precisamos estar sempre com o nosso coração vivendo a graça desta unidade com Ele. Mas para isso nós precisamos estar aos pés. Porque muitas vezes o fazer impede-nos de entrar dentro de nós, nos acalmarmos e entender o que nós precisamos fazer. Olha só os que vivem a contemplação, a meditação, o silêncio, na calma do recolhimento, organizam a própria atividade, preparam as reações correspondentes aos próprios princípios. Vamos de novo. Só os que vivem a contemplação, a meditação, o silêncio, na calma do quê? Do recolhimento. Organizam a própria atividade, preparam reações correspondentes aos próprios princípios. Meditar é recolher-se para refletir. Então eu vou me recolher, que seja por 1 segundo, muitas vezes, né? Principalmente nós do temperamento quente, né? Tipo, segura aí. Segura um tiquinho. Pode ser. Né? Respira fundo. É aquela situação. Então vamos com tranquilidade, vamos tentar resolver. É fácil? Ups, claro que não. Né? E aí, São Paulo nos alerta ali em Gálatas, né?
um pouquinho antes. Quem está no ativismo não percebe o que está acontecendo dentro de si mesmo, né? Então, não se percebe, age pela impulsividade. E na vida fraterna, muitas vezes, vai apontar o erro para o outro. Eu vou apontar o que o outro está fazendo. Olha lá, Jesus, você não está vendo o que a Maria está fazendo? Eu vou ter essa atitude muitas vezes, porque eu não tive a capacidade de olhar para dentro de mim, aquilo que está dentro do meu coração, não consegui meditar, que é o quê? Recolher-se para refletir. Vamos lá, que nem as crianças já fez esses dias. Meditar é recolher-se para refletir. Tá? Então, meditar-se é recolher-se para refletir. Então, eu preciso meditar, eu preciso entender o que está acontecendo para que eu possa, então, refletir, né? E ali entender, eu vou me recolhendo e vou refletindo aquela situação que eu preciso agir, tá? E aí, nós devemos estar atentos e alertas, como nos diz São Paulo, aqui na palavra. Gálatas 5, vamos lá. Gálatas 5, versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Espera aí que eles precisam achar aqui. Ajuda aí, amorzinho. Pega aí para eles, amor. 13. Gálatas 5, versículo 13. Show? Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Olha só, nós nos colocarmos a serviço mais uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Já pensou? Um morder o outro e devorar o outro? Misericórdia! É o que a gente está vendo no mundo. É o que a gente está vendo no mundo. Todos se perdendo, né? Sim, se devorando, se mordendo, se perdendo diante da vida, da essência da vida de diferentes formas, né? Vamos olhar para a pessoa do ser humano mesmo, que está perdendo a sua identidade, né? Está fazendo com que as pessoas, os jovens aí, até as crianças já começaram aí a serem, a morrerem já, né? Se eliminando uns aos outros. Que, né? Não tem nem a palavra para dizer uma coisa absurda dessa, né? E aí ele fala: cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Mas também a gente pode eliminar o outro pela palavra dura que a gente fala por irmão. Quando a gente vai estudar os 10 mandamentos, nós vamos falar o não matar. Depois vocês me passem quanto tempo eu tenho aí, que eu tô indo. O quê? Então... Sem murmurar, O não matar. É não matar com as palavras também. É não matar, muitas vezes, com as nossas atitudes com o irmão. Tá? Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Nós não vamos fazer o que nós queremos, nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo e a verdade do nosso coração em Deus nos direcionar, nos conduzir.
Não dá para fazer de qualquer jeito. Ele diz aqui, olha, não fazeis o que quereis, mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha só, elas estão à mostras, para a gente saber quais são essas obras da carne. A fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio. Olha, gente, eu tenho ódio daquela... Olha a palavra, né? As rixas, os desentendimentos, as palavras malditas para o outro, ciúmes, a ira, discussões. Dentro de uma comunidade pode ter, dentro de uma família pode ter discussões. Nós vamos conversar e tentar resolver a situação, certo? Mas não vamos ficar discutindo e batendo boca. Discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a quais, olha, ele fala, né? A respeito das quais eu vos previno, como eu já vos preveni. Olha aí o carnaval, né? Misericórdia, só Jesus. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, a paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autodomínio, que vão combater todas aquelas situações ali de cima, né? O Espírito vem combater todas as realidades da nossa carne. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Amém, Jesus? Eu tomo posse disso, né? Nós vamos crucificar e nós vamos queimar também essa noite todas essas situações que se levantam diante da nossa vida, nossa família, instrumento de Deus, né? E aí, quando a gente vai falar disso, nós precisamos entender da nossa decisão. De fato, a gente quer viver e ser desta família? A decisão é diária. É decisão. Decisão de amar e ser amado, do jeito que eu sou, do jeito que eu preciso ser, do jeito que o irmão é, no processo que ele está. Atentar para o mal que muitas vezes quer nos derrotar. E a nossa luta não é contra o quê? O irmão. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A luta é contra o mal. Não é contra o irmão. A luta é contra o mal. E aí deixa que eu pego aqui, que senão não vai dar tempo. Pera aí, que senão eu vou ser dispensada. Pera aí, falta só um tiquinho. Finalmente, olha lá, em Efésios vai dizer sobre o combate espiritual. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso, olha só, ele vai ensinar a gente como nós devemos fazer. Aqueles que não sabem, tá? Vamos aprender. Por isso, olha lá, revestir-vos da armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os ris com a verdade. A primeira coisa, cingir-nos da verdade da nossa vida, na verdade da nossa história, na verdade da nossa essência, que precisa transbordar para a vida comunitária. Revestir-vos da couraça da justiça. Precisamos viver o que é justo, precisamos viver sobre as graças e a bênção dos 10 mandamentos na nossa vida. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz.
empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Olha só, é pela fé que a gente combate o mal. E tomai o capacete da salvação, a salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra. E nós, como comunidade, temos uma vida espiritual para vivermos. Nós precisamos dar passos diante das nossas regras da vida espiritual, que é rezarmos o terço todos os dias, buscar os sacramentos, a confissão, uma vez por mês no mínimo, né? Buscarmos a Eucaristia, alimento da nossa vida espiritual, né? Aqueles que são da comunidade de vida, com a graça de Deus, retomamos as laudes, mas aqueles que são da comunidade de aliança precisam rezar, né? Fazem aí essa experiência de rezar as completas, estarmos unidos com a Santa Igreja e também com o carisma, instrumento de Deus. Esqueci de mais alguma coisa? A missa todos os dias ou... Aqueles que são chamados, né, a Eucaristia diária, quem puder, isso, terça eu falei, rezar o terço todos os dias, né? Quem não pode ir à missa, vamos lá, 5 minutinhos com Jesus. Oi, Jesus. Tchau, Jesus. Vocês conhecem a história do Zé? E o jejum de sexta-feira. Jejum de sexta-feira, eu preciso falar, né? Então é assim, é jejum para aqueles que podem fazer jejum, façam. Aqueles que não podem fazer o jejum, abrem mão de alguma coisa. E outra coisa, sexta-feira é um jejum, né, de toda a igreja, tá? Nós nos abstemos de carne, tá? Eu peço perdão à comunidade porque foi uma situação que aconteceu sexta-feira, eu precisei comer carne. A comida estragou em casa, a gente estava vindo pro retiro. Ô, gente, a gente vai precisar comprar um espetinho e comer, porque senão a gente vai ficar com fome. As crianças precisavam comer. Até tava ficando sem comer, mas as crianças chorando. Né? Mas assim, eu já tava azul, verde e amarela de fome. Né? Olha isso. Nós precisamos entender que aquilo faz parte do nosso corpo comunitário. Né? Da experiência de sermos e vivermos aquilo que Deus quer para nós, vivendo a graça de uma espiritualidade comunitária, que vai nos fortalecer também, tá? A liturgia diária, palavra de Deus, alimento, tá? Então, aqueles que estão chegando agora, né, a gente vai apresentar, é um convite, se você quiser viver isso conosco, seja bem-vindo. Terço diário, liturgia diária, missa diária, né, o jejum, e aí as completas, aqueles que puderem, que conseguirem, tá? Confissão, né? Estarmos com os sacramentos em dia na nossa vida, para alimentarmos essa vida espiritual. Robertinho, a nossa música vai de fundinho aí, que tem só mais uma coisinha aqui. Falando tudo isso sobre comunidade, quanto mais, esse daqui é um livro que a gente tem estudado bastante, né, no discipulado. Quanto mais uma comunidade cresce, ela se enraiza, mas ela deve descobrir o seu sentido profundo, pois toda comunidade carrega em si uma compreensão das coisas. Isso é dom de Deus, não é nós que queremos. Deus nos dá esta graça, porque deu a graça da fundação, o coração do nosso fundador, e isso se irradia para os membros, para os consagrados, para aí, né, os fundadores históricos da comunidade. Quanto mais uma comunidade for viva, feita de relações humanas autênticas, mais ela será uma comunidade de vida, antes de ser um agrupamento de pessoas, né? A superficialidade não vai entrar aqui, porque elas fazem as coisas com um sentido maior. Dar sentido às questões fundamentais do homem: sofrimento, morte, casamento, sexualidade, né? A comunidade, ela vai nos dando esta graça. E olha só, não se deve procurar a comunidade ideal. Trata-se de amar aqueles que Deus pôs ao nosso lado hoje. São sinais da presença de Deus para nós. Talvez preferíssemos pessoas diferentes. Uma cofundadora diferente. Um
fundador diferente, moderador diferente. Mais alegres, mais inteligentes. Mas são estas que Deus nos deu e que escolheu para nós. É com elas que devemos criar a unidade e viver a aliança. Não procurem fazer, muitas vezes, procurando o equilíbrio, né? Peraí que eu me perdi aqui. Questionem-se como podem... peraí. Aos que procuram esse ideal inacessível de viver uma paz constante, gostaria de dizer: não procurem mais a paz, mas onde estiverem, doem-se, parem de se olhar e olhem os seus irmãos que estão em necessidade. Sejam próximos daqueles que Deus lhes der hoje. Questionem-se como podem amar hoje. Como podem amar melhor os seus irmãos hoje. Então encontrarão a paz, encontrarão o repouso e esse famoso equilíbrio que procuram entre interioridade e exterioridade, entre oração e a atividade, entre o tempo para si e o tempo para os outros. Tudo se resolverá no amor. Não percam tempo correndo atrás da comunidade perfeita, não. Vivam plenamente na sua comunidade hoje. Parem de ver os defeitos que ela tem e felizmente que ela os tenha. Olhem antes para os seus próprios defeitos e saibam que vocês são perdoados e que podem, por sua vez, perdoar os outros e entrar hoje nesta conversão do amor. Amém? Amém. Vamos cantar isso. Fiquem de pé. Há uma força em mim, vem de Deus, me impulsiona a seguir. Há uma potência enraizada em mim que não cabe aqui, preciso ouvir. Uma força, um carisma, uma missão. Uma força, um carisma, uma unção. É mais forte do que eu, é além de mim, preciso seguir. É mais forte do que eu, é além de mim, preciso seguir. Um chamado, uma resposta. Eis-me aqui. É decisão de vida. Eis-me aqui. Decida. Um chamado, uma resposta. Usa-me. Fala pro Senhor. Faz de mim o que quiseres. Sou todo teu, meu Senhor. Faz de mim o que quiseres. Sou todo teu, meu Senhor. Faz de mim o que quiseres. Sou todo teu, meu Senhor. Faz de mim o que quiseres. Coloca no coração de Deus tudo aquilo dentro do teu coração. Muitas vezes você duvidou da sua vocação. Por muitas vezes você, irmão consagrado, que pela rotina se dispersou, assim como Maria e como Marta ficou pedindo ajuda no coração e muitas vezes foi falar diante de Jesus, foi murmurar. Fala para o Senhor as maldições que muitas vezes você mesmo lançou contra a comunidade. Tudo aquilo que você muitas vezes falou mal dos seus formadores, das suas autoridades dentro da comunidade, dos seus irmãos de comunidade, de caminhada, de apostolado.
se cansou e disse pro Senhor que você não queria mais, que você estava cansado e queria abrir mão de tudo. Eu peço perdão por todas as vezes que eu disse não aqui. Eu peço perdão. Responde ao Senhor com a sua vida, irmão e irmã consagrada, com a sua vida, a este chamado. E agradeça agora no seu coração por este carisma. Agradeça pela salvação, pela via da salvação. Obrigada, Senhor. Que o Senhor confiou a você um lugar de descanso, um lugar de contemplação, um lugar de oração, um lugar de servir. Obrigada, Senhor. Aqueles que estão chegando, agradeço por estar aqui, por conhecer e beber deste carisma que o Senhor deu para este mundo. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Jesus, por este carisma, por esta missão, por esta obra que santifica a minha vida. Um chamado, uma resposta. Eis-me aqui, eis-me aqui. Um chamado, uma resposta. Usa-me, usa-me. De mim o que quiseres. Sou todo teu, meu Senhor. Faz de mim o que quiseres. Sou todo teu, meu Senhor. Faz de mim o que quiseres. Nós confiamos à Virgem Maria toda a nossa decisão. Ela que foi essa discípula que viveu a graça da ação e da contemplação maior que qualquer humano pudesse sentir, de ter Jesus em seu ventre. Que ela nos ensine a viver a fidelidade da nossa decisão, de viver a graça, de sermos instrumentos de Deus, de seguir Jesus Cristo com disponibilidade, alegria e radicalidade. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas